a Arca da Aliança e a glória de Deus, da desobediência à vitória em Ebenezer. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. O estudo da Arca da Aliança revela o projeto de Deus para habitar no meio do seu povo. Mais do que um objeto histórico, a Arca representa a presença do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aponta para o Senhor Jesus como Emanuel, o Deus conosco. A presença da glória de Deus não é meramente doutrinária ou teórica, ela é prática e depende da obediência e santificação do povo. Um dos maiores erros registrados na história de Israel foi o tratamento da arca como um objeto de sorte ou simplesmente um amuleto. Nos tempos do sacerdote Eli, o povo vivia em desobediência e pecado, perdendo o discernimento espiritual. Ao enfrentarem então os filisteus, em vez de buscarem o arrependimento, decidiram trazer a arca de Siló para o campo de batalha, acreditando que o objeto em si garantiria a vitória. Então aqui nós podemos extrair a seguinte lição ministerial: não se pode contar com a bênção do Senhor enquanto se vive em desobediência. E qual foi o resultado daquela carnalidade? A derrota ela foi completa. Os filhos de Eli morreram e a arca foi capturada. Esse evento marcou o Icabode, o momento em que a glória de Deus se retirou de Israel. A separação entre o tabernáculo em Siló e a arca na casa de Abinadab ilustra uma condição espiritual perigosa e a manutenção de uma estrutura religiosa sem a presença de Deus. O que havia ali era religiosidade teórica. É possível seguir rituais, oferecer sacrifícios e crer na letra da palavra, mas não ter a presença de Deus para dirigir, aconselhar e governar. Ali operava-se a evidência da ausência. Quando Deus não fala mais, quando não há mais consulta ao Senhor e nem a manifestação da sua glória, a igreja, ela vive ou ela torna-se um santo dos santos completamente vazio. A recuperação da glória de Deus em Israel passou necessariamente pela exortação do profeta Samuel. Ele ensinou que a vitória sobre os inimigos, ou seja, sobre os filisteus, não viria por estratégias humanas, mas pela santificação e abandono de deuses estranhos, os falsos ídolos e ambições mundanas. Em Mispa, que significa torre de vigia, representava necessidade de vigilância e de oração constante. Em Betcar, que significa casa do cordeiro, simbolizava ali que a vitória é alcançada no lugar do sacrifício, ou seja, através do sangue de Jesus. E Ebenezer, pedra de ajuda, era o reconhecimento de que o sustento da igreja vem exclusivamente do Senhor. A casa de Abinadab, situada em um outeiro, ou seja, em um lugar alto, serve de modelo para o serviço do cristão, ou seja, para o servo de Deus. Ele consagrou seu filho Eleazar para cuidar da arca, tratando a presença de Deus com o devido temor e reverência. Era o serviço e a santificação. No reino de Deus somos salvos para servir. A santificação é a separação do pecado para o exercício do ministério. Não existe santificação bíblica sem consagração ao Senhor. Há a operação do Espírito Santo. A arca ela continha as tábuas da lei, que representa a palavra do Pai. O maná, que representa o Senhor Jesus, como o pão da vida, e a vara de Arão, que representa o Espírito Santo, que dá vida ao que estava morto, fazendo assim florescer os frutos do Espírito na vida do servo de Deus. O Senhor deseja manifestar sua glória através de curas, libertações, salvação de vidas, mas exige um povo que ouça e obedeça à sua voz. A profecia deve estar presente para que a igreja ela entenda o projeto de Deus além da letra. É a palavra
de conselho do Senhor, vigiai e orai. Manter a postura de sentinela em Mispá. Dependência do sangue de Jesus. Vencer as batalhas espirituais pelo testemunho e pelo poder do sangue do Cordeiro. E, por fim, a edificação na rocha. Firmar toda a estrutura ministerial em Jesus, a pedra de ajuda que nos sustenta dia após dia.